E aí, meu povo, como é que vocês estão? Estamos dando início hoje a um novo projeto, nosso projeto de podcast. E hoje, nada melhor para começar com o pé direito esse podcast, que a gente explicar um pouco sobre a história da loja, a história da Lamp, quem tá por trás da Lamp, né? Eu sou o Thiago, sou gerente da loja. E eu tô aqui hoje com a Jamile, que é a dona da loja, e ela vai contar um pouquinho de como que surgiu a ideia de criar uma loja de iluminação, né? Para quem não sabe, a Jamile é arquiteta, ela vai contar um pouco disso também. Então, é isso. Jamile, conta pra gente. Oi, gente, tudo bem? Tô super feliz de estar gravando aqui nosso primeiro podcast. Espero que seja o primeiro de muitos. Vamos trazer aqui muita coisa legal de conteúdo para vocês, informações. Muitos convidados especiais, Exatamente. aguardem. E vai ser ótimo. Vamos lá. Como o Thiago disse, contar um pouquinho da nossa história, né? Eu sou arquiteta, como o Thiago falou. Sou formada aqui pela UFC e iniciei meus trabalhos como arquiteta, fazia meus projetos. Sempre quis ser arquiteta desde pequeno. De onde foi que veio Sim. isso? Sempre quis ser arquiteta. Na verdade, a minha família é muito envolvida no meio. Meus tios eu tenho um tio que teve marcenaria, tenho uma tia que tem loja de móveis soltos. Meu pai teve loja de móveis soltos. Então, desde criança... Tava ali imbuída no meio, né? Exatamente. Eu ia pro colégio, aí na volta do colégio, passava o dia, à tarde na loja, aí ficava lá no meio dos móveis. E aí, meio que sem ter o que fazer, eu ficava olhando os móveis e desenhando, reproduzindo. Eu ficava riscando no papel e desenhando. E via aquele movimento. Na época, não era tão acessível para o público em geral ter arquiteto, né? Tinham os decoradores, e não era todo cliente que tinha condição de ter um decorador, mas a gente via aquele movimento do cliente ir com o decorador, escolher as coisas, os adornos, os móveis. Eu achava aquilo ali muito legal, também tinha essa aptidão com o desenho, gostava muito de artes e tudo. E já foi com isso, prestou vestibular, vai ser isso. Exatamente. E, bom... Passou de primeira no vestibular? Sim. Arrasou. Não foi fácil porque, enfim, a gente fica muito nervoso, aquela coisa do vestibular, né? Quando eu fiz o vestibular, é engraçado que eu fiz o vestibular na UES, não tinha arquitetura, mas a prova era antes da prova da UFC. E aí eu me inscrevi no da UES para ter experiência de prova e tal, antes da UFC. No da UFC eu me inscrevi para medicina. E aí eu passei no vestibular da medicina até bem. Caraca, acho que eu nunca te contei não. isso. Passei no vestibular da medicina na primeira fase, né? Passei bem que só e... Bem colocada. Bem colocada. Acho... Não me lembro quantas vagas tinha, mas passei bem na primeira fase. E quando eu fui fazer o de arquitetura na UFC, que foi uma semana depois, eu fui super mal na prova, quase não passei, estava nervosa. Aquela coisa de quando você quer muito uma coisa, você acaba metendo os pés pelas mãos. E no outro que eu tinha feito para a medicina, eu fiz bem relaxada e deu certo. Mas não era o que eu queria. E, de qualquer forma, até cheguei a fazer a prova da segunda fase. Aí não passei na segunda fase de medicina, né? Porque, enfim, são específicas. Não é nem porque eu não quisesse também não passar, que seria, até por vaidade, gostaria de ter passado, né? Mas eram, assim, questões específicas de biologia, não sei o quê, e não era o meu foco de estudo e não deu certo. E na arquitetura passei raspando, mas aí quase não entrei na primeira fase. E depois, quando foi para a segunda fase, me acabei de estudar, parece que era um mês depois. Aí eu consegui uma boa colocação depois que eu fiz a prova da segunda fase. Aí deu tudo certo, fiz boas amizades na faculdade. Conheci a Rafaela, minha colega de turma, Rafaela Lousada, arquiteta, hoje em dia é parceira da gente lá na loja. Foi com ela que eu fiz os meus primeiros projetos. A gente montou um escritório, que aí, na verdade, a gente fazia os nossos primeiros projetos nós duas juntas. Vocês eram amigas de sala e daí tiveram a ideia, vamos criar um escritório de arquitetura. Já saíram, tipo, meio que pré-acordado isso ou não? Foi naturalmente? Não, foi assim, naturalmente, porque vão aparecendo os projetos, né? E aí a gente muito
muito insegura. Não me lembro se o primeiro projeto foi através de mim ou dela, mas aquela coisa de fazer trabalho da faculdade junta, aí aparece um projeto por fora, assim, faz um projetinho para minha sala, não sei o quê. Aí, eu vou chamar uma amiga, porque eu não sei se eu vou saber fazer só. Você quer fazer junto com a amiga para se sentir mais segura, dividir as responsabilidades. E assim começou. E aí, mais para frente, também uma grande amiga minha, a Gabi, que na verdade era prima do meu namorado da época, mas a gente fez uma amizade muito boa. Depois chamou a gente para fazer um escritório junto com ela. Aí ficou eu, a Gabi e a Rafaela, nesse escritório de arquitetura. E era super bacana o trabalho e tal. E depois acabou que a gente se dividiu, foi cada uma para o seu lado. Cada uma montou seu escritório separadamente. E dei sequência no meu trabalho como arquiteta. Carreira solo agora. Já era sala 4? Não. Não era sala 4. Na verdade, eu cortei um pedaço da história, né? Na verdade, antes disso, de ter esse trabalho com a Gabi, com a Rafaela, paralelo a isso, eu prestava serviços, na verdade, para uma outra empresa de uma amiga minha também, a Edinalva, né? E ela tem uma loja de móveis planejados. A de arte. Nossa parceira. Exatamente, também é nossa parceira. E a Edinalva falava, eu faço muito, os clientes compram os móveis e às vezes querem só assim, um projetinho de iluminação e tal. E essa parte complementar do projeto. E ela começou a me chamar para fazer esse trabalho lá. Eu era contratada, ela intermediava, né, esse contato com o cliente, comigo, e o cliente que me contratava, era um contrato direto com o cliente. E foi aí que eu me senti obrigada a entender mais sobre iluminação, para fazer esses projetos de iluminação complementares os projetos dos móveis dela. Exatamente. Então, esse aí foi teu start para iluminação, porque na faculdade tu viu de forma superficial, como, né, assim, não dá para ser muito aprofundado. E daí, com essa tua parceria com a de arte, tu começou, preciso entender mais disso, de iluminação, algo que tu não conhecia. Foi daí o teu start, tu se apaixonou por iluminação. A gente pode dizer que foi aí nesse momento, ou foi, tipo, à medida que tu foi se forçando a entender mais sobre... Como é que tu acha... Qual foi, assim, a virada de chave que tu, tipo... Caraca, a iluminação faz muita diferença num projeto de arquitetura. Foi exatamente aí mesmo. Na verdade, era um trabalho paralelo que eu tinha. Tinha meus projetos com as meninas e também eu fazia esses projetos complementares para o pessoal, os clientes da de arte. E eu percebia que, como esses projetos complementares eram projetos focados na parte de gesso e iluminação, especialmente iluminação, eu percebi, assim, eu me forçava a criar, eu ia entregar só aquele projeto de iluminação. Então, eu tinha que fazer algo muito bom e diferente de iluminação. Não era... É diferente quando você faz um projeto como um todo e a iluminação está ali dentro de um contexto e tal. Como era um foco nisso, eu tive que buscar informações e eu percebi como era difícil ter esse acesso a essas informações. Tanto isso também é uma falha, na minha opinião, das faculdades de arquitetura, dos cursos de arquitetura e de design, que realmente não falam muito de iluminação. E é porque a iluminação é super importante, tanto na parte de arquitetura de interiores, quanto mesmo na parte de construção. A iluminação numa fachada, num monumento arquitetônico faz muita diferença, né? Pode valorizar muito ou não valorizar. E a gente não tem esse preparo no curso de arquitetura. E pelos colegas também, a gente também já soube, por alguns colegas, que no curso de design também não tem tanto esse enfoque quanto deveria ter. Aí tu começou a focar nesses projetos, buscar informação para fazer projetos de iluminação cada vez melhores, né, mais elaborados. E daí, aí como foi que tu teve o start? Quero uma loja. Como que isso aconteceu? Isso foi de ti? Foi genuíno? Eu sei que no início da abertura da Lamp Story, tu tinha um sócio. Sim. Né? Isso foi, essa vontade de abrir a loja veio antes, veio depois? Como que foi? Fala pra gente agora desse momento da abertura da loja, do nascimento, né, da Lamp. Eu sempre tive vontade de ter uma loja. Na verdade, até a Rafa, eu falava assim, a gente tinha um escritório, né? E eu falava assim com a Rafa e com a Gabi.
eu tenho vontade de ter um negócio. Aí as meninas, mas você já tem um negócio, que é o escritório. Mas era uma coisa que ainda não tinha sido saciada. Minha vontade era um negócio no ramo do comércio mesmo. Pelas influências familiares que eu tinha, a própria influência da Edinalva, que eu via assim, a dinâmica da loja dela. A Edinalva é uma grande amiga minha, inclusive minha madrinha de formatura, né? E uma grande empresária, né? Está há muitos anos no mercado. Exatamente. Uma pessoa que eu tive muito, muito contato com ela, com a intimidade da empresa. E eu achava aquilo muito legal, aquela dinâmica e tudo. Cresci vendo isso na loja do meu pai, na loja da minha tia. Então, todas essas referências familiares me davam uma vontade de ter um negócio dentro desse ramo do comércio. Coincidentemente, também, os nossos primeiros clientes, não sei se é porque quando você foca nisso, você só vê isso, né? A maioria dos nossos clientes eram clientes que trabalhavam no ramo do comércio. E a gente acaba, o acompanhamento do projeto de arquitetura é longo. Eram comerciantes exatamente. Que queriam reformar suas casas. Ou o próprio comércio. Então, você tem muito acesso ali e eu achava aquilo muito interessante, tinha muita vontade. Quando eu era criança, eu falava muito assim, eu quero ter uma loja. Não sabia de quê, mas achava que eu ia ter uma loja. Achava isso muito... Porque não é muito comum, né? Tipo assim, quero ser comerciante, mas é porque tu tava no meio, já tava na tua veia ali, tipo... Pra quem não sabe, a Jamília é sobrinha da Holanda Arte, do Silveira, né? A dona Dulce. O pai dela tinha uma loja de móveis, então, assim, todo mundo tava ali, não tinha como fugir disso, né? Tu viu todo mundo e tu tem essas referências muito fortes, né? A própria dona da arte, a Edinalva. Então, assim, é meio complicado fugir disso. Mesmo tendo um escritório, tu ainda sentia falta dessa... Exato. Não me sentia ainda satisfeita. Entendi. E falando também um pouco mais da minha tia, uma referência muito grande, não só para mim, quanto para várias pessoas da família, vários primos meus, de uma pessoa que teve muito êxito no seu trabalho, teve um crescimento muito grande, admirável, um exemplo realmente para a gente. Então, muito inspirador. E a gente vai acompanhando aquilo ali ao longo da nossa vida e a gente fica, assim, se inspirando querendo alcançar coisas parecidas, né? Sim. Então, porque ela também não era empresária, né? Ela era vendedora de uma loja e resolveu abrir a loja dela. Exatamente. Tinha muito talento com a parte da decoração, como eu falei antigamente, né? O pessoal tinha os decoradores, né? Então ela era decoradora com uma outra tia minha, tia Liduína, que também é outra grande referência. Também teve por muitos anos loja de móveis em São Luís, do Maranhão. E elas duas trabalhavam juntas, tanto quando ela tinha a loja em São Luís, era Dulce Silveira também, o nome da loja dela em São Luís, como fosse uma filial. Mas elas trabalhavam juntas mesmo no início, quando as duas eram vendedoras, elas eram vendedoras e decoradoras, até para poder aumentar o mix da venda e tal, aquela coisa do talento, que hoje em dia, antigamente era algo natural delas, e hoje em dia é algo super valorizado, que a gente trabalha muito, né? Inclusive lá na loja, de que o vendedor ele tem que ser, além de vendedor, tem que ser um consultor, né? Tem que saber vender, é importante, ter a técnica de venda e tal, até porque a venda é uma ciência e é um trabalho muito interessante e valioso, mas também tem que ser consultor. Ela tem que ser uma venda consultiva, né? Ele tem que entender do assunto para explicar, mostrar para o cliente o que tem de melhor e tal, aumentar o mix da compra do cliente, que é importante para a empresa, e para o próprio cliente ele ter acesso a produtos que ele não conhecia antes e ter uma casa com iluminação melhor. Total. Isso já acontecia na época da minha tia, né? Elas eram decoradoras e tal. E aí depois tiveram loja. E por todos esses fatores, né, que não são poucos, daí tu disse, falta uma loja para mim me sentir realizada profissionalmente. Daí tu... Exato. Aí tu começou... Nisso, esse sócio apareceu, tu já teve essa ideia, tu iniciou sozinha, como que... Agora vai. Essa ideia da loja foi até relativamente pouco tempo depois de eu ter da gente se separar, né? As meninas, cada um passar... seu escritório. A gente desfaz a sociedade do escritório e cada um passou a ter o seu escritório com os seus clientes. Coincidentemente, onde a gente está gravando aqui o podcast, foi aqui o meu escritório, não nessa sala, mas aqui em cima, nesse mesmo local. Onde foi minha primeira sala do meu primeiro escritório solo, como diz assim, né? E
E aí eu já estava trabalhando com os projetos e continuava também com essa parceria da Diacha. Foi algo que me acompanhou durante todo o meu trabalho como arquiteta. E aí eu tinha essa vontade de ter loja e tal. Não tinha tempo de me dedicar a um novo empreendimento. E, na época, eu tinha um namorado que coincidia também dele ter essa vontade de abrir um negócio. E a gente teve essa ideia. Como eu trabalhava muito focada na parte de iluminação, né? Aí eu falei, vamos botar uma loja de iluminação. E aí a gente começou a trabalhar juntos. Como era essa loja? Era uma loja física? Porque eu sei que a história não é bem assim. Na verdade, no apartamento dele, a gente fez um showroom numa sala. Tirou espaço. Tirou espaço, a sala do apartamento dele. Fez Começaram do zero, né? Vocês foram atrás, tipo assim, quem são os fornecedores de iluminação? Como é que compra e tal. Tu já tinha um conhecimento técnico, né? Claro, mas aí o lance de comprar para revender era outra coisa, era outra história, né? Exato. E aí, alguns fornecedores a gente não conseguia acesso, outros sim, não foi fácil e tal. Mas aí, como eu tinha meus clientes, eu conseguia fazer algumas vendas para os meus clientes. Fechava o projeto e aí acabava vendendo a iluminação. Como eu tinha esse enfoque no projeto de iluminação, foi começando, mas nada muito... Mas o showroom no apartamento era montado, tipo um luxo, o cliente ia lá ver. Cheio de luxo no apartamento, Aí foi assim que foi começando, assim, foi bem complicado para ter acesso a fornecedores. Os fornecedores são muito fechados, existe essa barreira de entrada, né? E nessa época, salvo não engano, era o nascimento do LED, né? O LED estava vindo, né? E estava nesse momento de nascer. Ou não, foi antes? Foi bem nessa época. O LED ainda era algo muito caro. As pessoas falavam, não, eu vou botar LED só nessas partes que eu acendo mais. Pouco se sabia o que era LED, né? As outras lâmpadas que eu acendo menos, vou deixar a loja no mesmo, que é mais barata, eu quase nunca acendo e tal. Era bem mais caro fazer um projeto todo com LED. E... Ficaram nesse formato no apartamento quanto tempo ainda? Pouquíssimo tempo, porque começou a dar resultado. Era um pouco inviável. Na verdade, a verdade mesmo é que não dava o resultado esperado. Pelo próprio formato de showroom, a gente via que se quisesse seguir em frente, teria que encarar mesmo, colocar um showroom mais... loja física, né? Mais espaço, comercial mesmo, exato. A gente acabou encarando. Tem uma história aí por trás disso que era uma questão até familiar. A minha irmã, nessa época, estava tentando vestibular para medicina. Primeiro, ela não sabia o que queria e tal. Quando decidiu fazer medicina, aí não conseguiu passar no vestibular e tal. Aí tinha a história do FIES. Aí ela conseguiu... passou no vestibular para medicina, só que numa faculdade particular, na Cristos. E ela pensou de entrar, mas só dava certo estudar se tivesse o FIES, né? A gente não tinha condição de pagar mensalidade. E eu estava trabalhando muito na época, tinha um dinheirinho guardado, e fiquei... Não, eu vou juntar dinheiro para pagar um semestre da tua faculdade, para tu se matricular e fazer o primeiro semestre enquanto tenta o FIES. Mas para tentar o FIES tinha que se matricular, uma coisa assim. E no final, ela precisei pagar o primeiro mês da faculdade dela, aí ela já conseguiu FIES 100%. Aí esse dinheiro que eu corri muito atrás de levantar, acabou que foi o dinheiro. Agora vamos botar a loja. Que até então o showroom estava no apartamento. Aí... E a loja, quando vocês decidiram abrir, já foi lá num ponto onde é hoje, na Torres Câmara. Onde a gente está, exatamente. Torres Câmara. Já estamos lá há 8 anos. Aí começou com um lado, né? Tipo assim, era só um ladinho, uma loja menor. Depois, né? Eu vi no momento de transição também, né? No momento tipo, que vocês estavam aumentando, ampliando a loja. Quando tu entrou, a gente tinha ampliado a loja tipo o final do ano, né? Era. Aí tu entrou no começo do ano. Aí já foi para outro lado. Tipo assim, a loja dobrou de tamanho. Né? No início era tipo tu, o teu sócio e outros pouquíssimos funcionários, né? Vocês foram testando alguns formatos. A gente mesmo fazia atendimento e tudo. E... Tomar uma água. Não tem problema não.
Daí vocês foram testando, eu até já tinha me falado uma vez, vocês foram testando alguns formatos. Teve uma época que, tipo, tu, o sócio e outra vendedora. Teve uma época que teve mais gente, né? Aí vocês foram vendo o que era mais viável. A gente começou com umas coisas sem noção. Tipo, a gente tinha motorista e nem tinha um fluxo enfim, de entrega, nem de coisas para resolver na loja. Foi aprendendo na prática, mesmo com essa porque assim, tu tinha vivência de empresários muito grandes, né? Tua tia, Edinalva, teu pai. Então assim, tu já queria começar tipo grande, mas aí tu foi entendendo que não, todo começo ele tem que ser, né? Tem que ser passo a passo. E a gente ficou meio perdido nesse começo, contratou. Tinha vendedor, tinha motorista, uma loja muito pequena e nem precisava disso, nem tinha fluxo para isso. Eu me lembro que um dia, teve uma semana que, alguns dias dessa semana, eu subia para pegar alguma coisa em cima da loja. Né? Aí o motorista estava lá dormindo, assim, no meio, porque não tinha o que fazer. Aí a gente depois enxugou, né, o quadro. Já era uma loja pequena, não precisava desse quadro de funcionários. Aí demos uma enxugada. Mas era eu, sócio e uma vendedora. E começou a coisa a fluir, começou a vir arquiteto. Nessa época tu ainda pegava projeto, né? Que daí acabava levando esses clientes para lá. Hoje em dia a Jamile não trabalha mais como arquiteta, ela tá só na loja. E daí nessa época tu ainda tinha os teus clientes que daí agora assim tinha um certo conforto, já tinha uma loja, tu começou a dar o teu início de lâmpada ali no mercado, começou a se apresentar para o mercado de iluminação naquele momento, né? Além dos teus clientes. Exatamente. Começou a vir um outro fluxo. Exato. O primeiro cliente que a gente atendeu na loja, que eu me lembro, não sei se teve algum cliente de porta antes, mas olha a coincidência. O primeiro cliente que entrou lá na loja, que tinha um projeto para a gente ler o projeto, orçar e tal, foi indicação da Genice, a Genice Brandão, que trabalha com todos os estofados, né? A maioria de vocês já conhece. Tem que conhecer. Que é outra referência também de empresária, uma empresária assim, da geração mais nova, da nossa geração, mas que tipo, tá voando, crescendo muito. É uma grande empresária aqui na nossa cidade. E, na época, ela trabalhava como projetista numa outra loja de móveis planejados. E ela falou, eu vendi uns móveis agora para um cliente e eu quero ver a iluminação. Prometi para ele que eu ia auxiliar ele nessa parte das compras, da iluminação. Estou indo com ele aí na tua loja. Aí eu já fiquei muito nervosa e falei com o Renan, que era sócio. Ai, estou muito nervosa e tal. Aí, não, a gente está chegando aí. Ela ficava dizendo no caminho, tô chegando. Todo mundo batalhando para que desse nervosa, certo. Aí eu ficava mais nervosa com ela chegando. Mas é muito bom quando tem gente que vibra na mesma energia que a gente, né? Que ajuda, né? E eles compraram. E coincidentemente, era esqueci o nome dele agora, mas ele é até um diretor comercial de uma construtora. E ele estava indo ver a iluminação do consultório de nutrição da filha dele, que hoje é a minha nutricionista, a Tiziana Falcão. Muda, né? As coincidências, as pessoas. E foi a nossa primeira compra, o meu primeiro atendimento. Assim. Ela sabe? Eu não me lembro se eu já falei para ela. Eu já falei para o pai dela algumas vezes, que às vezes a gente encontra ele em restaurantes, esses cantos. Já falei pra ele, mas eu não lembro se eu já falei pra ela. Vou até falar na próxima Manda um vídeo, agora a gente manda um vídeo pra ela. Olha aqui que eu tô te mandando. Mas você vê como as pessoas vão cruzando o nosso caminho e são pessoas importantes. Naquele momento era um início de loja e era o primeiro consultório dela. E hoje em dia ela já é bem conhecida, tá com um consultório mega top, num prédio mega top, já se mudou algumas vezes. E a gente vai evoluindo junto com os nossos clientes, né? Total. Engraçado. Aí vocês montaram a loja, aí começou a ter um fluxo natural, né? Tu falou que esse primeiro cliente que teve esse frio na barriga, né? Porque acho que até as pessoas acham que quando abrem uma loja já começa e já vem, né? E é um processo natural mesmo. Tem dias que não vem ninguém, quando você tá iniciando um nome, iniciando uma carreira, iniciando um conhecimento, o mercado você tá se apresentando para o mercado, né? Então esse comecinho, ele é muito importante para que você tenha uma boa base para se manter por anos aí no mercado. E daí tu começou a ter os clientes, começou a ter parceiros, né? Outros arquitetos enviar projetos lá para a loja. E foi tudo certo, foi tudo só sucesso. Teve algum momento difícil ou não? Eu já sei que não, mas aí tu finge que eu não sei e me conta. Não é fácil, né? Assim, realmente, quando o povo fala a vida de empresário não é fácil e tal, realmente é uma verdade. É bem
complicado, tem que abrir mão de várias coisas. Eu vou até trazer um outro ponto que a gente já ia pular da história, mas a gente citou algumas vezes, meu pai também teve loja, né? Vocês vão entender porque que eu estou voltando para esse ponto, eu vou contextualizar em relação às dificuldades. Meu pai teve loja muito grande, a loja dele, na época era muito conhecida, o nome era New Line Ambientações. E hoje em dia, um dos nossos grandes fornecedores... Não, a gente tá todo... nosso principal fornecedor hoje, um dos principais é justamente a New Line, né? O mesmo nome. Na época era a New Line Ambientações. E eu adorava ficar na loja, ajudava a montar os móveis. Ajudava, assim, eu achava que eu estava ajudando, né? Eu ficava lá com a chave de fenda, não sei o quê. E aí gostava e ficava acompanhando ali os atendimentos. Sempre fui tímida, ficava ali, assim, olhando. E só que a loja do meu pai, ela cresceu muito, ele teve sucesso, mas depois não deu certo. Então, foi um baque muito grande para a gente tinha um padrão de vida muito bom e, de repente, despencou de padrão de vida e tudo. E foi muito, muito ruim para mim ver aquele sofrimento. Era um sofrimento para mim também, para nosso núcleo familiar, porque a gente teve que morar de favor. Eu e a minha irmã, a gente foi morar na casa de uma tia, irmã da minha mãe. Meus pais foram morar na casa da minha avó. A gente ficou um tempo nessa, assim, cada um para o seu lado, morando de favor. Não tinha onde morar. Assim, já foi despencar mesmo. E uma tia pagou o colégio da gente, a outra pagava o dentista. A família se juntou. Todo mundo entrou junto, até quando a gente sempre, o pessoal fala, família é família, né? A gente fala assim, se eu pudesse escolher, não sei o quê, não sei o que, mas na hora que o sapato aperta, é para eles que a gente escolhe. O pessoal chega junto. Que ótimo. E aí, depois a gente encontrou um canto para morar, um apartamentozinho assim, bem simples, mas bom. E aí 2 tias se juntaram e pagavam juntas o aluguel, porque a gente chegou nesse nível de não ter condições de morar mais. Aí eles de empresários grandes, né? Teu pai tá morando de aluguel e as irmãs pagando, no caso. Que é o que é algo assim, eu não sei como falar, mas assim, pode acontecer, né? Às vezes a pessoa se perde naquele crescimento e vai ficando empolgado com aquilo e, enfim, às vezes mete os pés pelas mãos, pode acontecer. Não, eu de jeito nenhum acho que foi uma falta de, como é que diz? De preparo, Não, eu acho que foi falta de preparo, mas não foi falta de força de trabalho. Sim. Acontece, às vezes a gente se envolve ali naquela empolgação, né? Então, e isso pra gente... Talvez uma falta de cálculos de erros. Hoje eu acho que o empresário ele calcula mais os erros, né? Não sei, exato, apesar de se arriscar mais, está se arriscando, mas a gente consegue entender. Antigamente a gente não tinha ferramentas para entender. Se eu der esse passo aqui, se eu comprar, se eu investir esse dinheiro todo aqui e não vender esse produto, eu vou ter de onde tirar? Acho que antigamente a pessoa ia mais um feeling, né? Então, assim, alguém sair do nada e crescer e ter uma grande loja, tipo assim, o talento dele é indiscutível, ninguém tem que discutir. Exato. E às vezes, por conta da falta desse preparo mesmo da técnica da coisa, você acaba, tipo, errando em algum lugar, né? Então, deve ser isso que tá querendo dizer. Tipo isso, Mas, para mim, foi um grande exemplo. Foi muito importante para minha vida, mas, ao mesmo tempo, também era um fantasma. Porque meu pai e minha mãe falavam muito para mim, não, você pode, na época do vestibular, você pode escolher qualquer coisa, você só não pode ser comerciante. Tu foi lá e quis, baseado em quê, gente? Você pegou conta, tu tinha um escritório, o arquiteto tava tudo certo, aí tu, eu vou abrir uma loja aqui, vou tá querendo. Como eles tinham esse trauma muito grande, eles falavam muito isso pra mim. Aí eu, gente, mas até agora eu tava querendo isso, e aí ficou aquela coisa, né? Era uma vontade que já vinha em mim, já desde muito novinha, então não tinha como me desfazer disso, né? Mas foi isso, e tinha esse peso, né, do meu pai e da minha mãe acharem que não era bom, não dar certo, da própria experiência deles, né? Que acabava refletindo em mim. E quando a gente começou os primeiros anos de loja, a gente abriu a loja em outubro de 2013, e em 2014...
começou a crise, né? Depois do 7-1 da Copa, aí parece que a crise daquele dia bateu com mais força. Já vinha desde 2013 a crise acontecendo, mas estava todo mundo, né, naquele clima, vai dar certo, vai dar certo. Aí veio a Copa, veio o 7-1, parece que deu uma baixa na energia assim, do brasileiro. Aí realmente as pessoas afundaram mesmo na crise, pararam de comprar e foi muito, muito difícil na loja, porque a gente não tinha uma reserva financeira. A reserva financeira que eu tinha sido toda investida para abrir a loja. E foi, tipo, muita luta. E eu trabalhava, fazia meus projetos para pagar as contas da loja. Pagar fornecedor para fazer aquilo ali continuar caminhando. O teu sócio tinha um emprego fora ou ele era... Totalmente dedicado à loja. Totalmente dedicado à loja. Então, no caso dele, ele tinha que tirar um salário menos... o menor que fosse... Ele tirava um salário da loja justo, mas quando começou a crise, aí foi tirando o mínimo possível e eu colocando mais dinheiro ali dentro do que vinha dos meus trabalhos de projeto. E foi isso, essa loucura que se estendeu durante muito tempo, muito desgastante, e aquele fantasma dos próprios comentários, né, dos meus pais também, que não era porque não queria que desse certo, era o medo mesmo que eles tinham da experiência deles. Tentar não queria que eu sofresse, e tipo, será que vale a pena e tal. Na verdade, nesse momento de muita dificuldade, o meu pai parou de questionar. Antes de eu entrar no negócio, os dois questionavam, mas depois que já entrou, agora que já foi, agora vai dar certo. E olha aí suas tias como é que estão, dá certo e tal. Seu tio também já passou um momento assim, porque o espírito empreendedor dele falou mais alto também. Ele trabalhava junto com ela, né? E ele falou, ele continuava acompanhando de perto. Ela já passa por várias dificuldades, assim como toda empresa passa. E vai dar certo, e vai que uma hora você vai ver que vai valer a pena. Então, tinha esse super apoio aí do meu pai. E aquela coisa dentro de mim, apesar de sofrido, tipo, tinha hora que dava aquela dúvida, mas no fundo eu acreditava que ia valer a pena. E aí a crise foi aumentando e ficando mais difícil ainda manter a loja. Com isso veio também uma crise, o meu sócio era meu namorado na época, uma crise no nosso relacionamento. A gente terminou o namoro e pensamos em continuar com a sociedade, apesar de não estarmos mais namorando. Mas depois viu que era meio inviável e aí começa aquela coisa, como quando existe o relacionamento, os dois batalham juntos por isso, é algo que a gente vai construir para a gente, para a nossa vida. Mas aí depois, quando não tinha mais o namoro... os sonhos mudaram, né? E aí fica aquela coisa... Eu botando dinheiro dentro, e aí depois, quando eu tiver resultado, eu vou ter que dividir com ele, ele não é mais alguém que eu vou construir uma vida junto. E da mesma forma ele pensava. Apesar de ter sido assim, até hoje a gente tem uma amizade e tal, gosto muito de todo mundo da família dele. Pessoal, muita gente fina, ele também. Inclusive, uma informação, meu pai faleceu, né, no ano passado, no meio do ano. Foi inesperado. Então, esse sócio, ele não mora mais aqui, mora nos Estados Unidos, mas sentiu muito também. Existe uma amizade na família e um respeito e um carinho, um torce pelo outro. Algumas pessoas da família dele foram para o velório do meu pai. Então, assim, enfim, foi um término de sociedade que foi numa boa, né? Que foi nesse momento de crise, final de namoro. Apesar de vocês terem um relacionamento, tipo assim, resolveram, vamos separar tudo. Tanto o relacionamento, tanto como a empresa, foi tranquilo, não foi nada tipo... Porque vocês perceberam que não funcionava mais, dessa maneira não dava mais certo. Exato. E aí, na falta de grana total para manter a loja e ainda com o desfazendo da sociedade, eu manifestei ainda assim o interesse de comprar o problema, né? Porque a loja naquele momento era um grande problema, tinha muitos boletos para pagar e não estava vendendo. E eu nem tinha reserva. Porque então a ideia era separar e acabar a loja, cada um ficar com sua parte. Não, a gente nunca teve essa ideia. Ambos acreditavam na continuidade da loja, apesar do cenário. Uhum.
E ficou aquela, ou ele compra a minha parte ou eu comprar a dele. Mas ele tinha uma proposta para ele de morar nos Estados Unidos e ele estava visualizando um pouco isso. Acabou que a gente entrou em acordo que era mais interessante eu comprar a parte dele do que ele comprar a minha. Também pelo fato de eu ser arquiteta, para mim seria um pouco mais fácil continuar, por eu ter os colegas arquitetos, gente na família que poderia apoiar e tal. E essa parte dele, tu tinha dinheiro para comprar isso? Não, aí o que eu tinha era o meu carro e joguei meu carro no negócio, entreguei o meu carro como uma parte do pagamento e o restante da diferença paguei parcelado. Parcelado sem juros, né? Que foi uma coisa que também facilitou para mim. Mas foi da noite para o dia. Os funcionários que a gente tinha, na época, a gente tinha 2 vendedores. Eu não me lembro se tinha mais... Eu acho que eram só nós 2 e 2 vendedores. Ambos os vendedores pediram para sair, porque acharam que o barco ia afundar. Um deles até comentou, eu vou pular fora do barco antes que o barco afunde. Isso foi muito pesado para mim. E o outro, na época, comentou que achava que eu não ia dar conta. Eu estava muito nervosa na época. Visivelmente, eu não estava bem emocionalmente. Por N fatores, óbvio, né? Então, assim, até entendo a pessoa como profissional querer ir para outro canto que se sinta mais segura. Mas, assim, eu já estava, assim, na pior, sem dinheiro, entreguei o meu carro. Tava vindo bala de todos os lados, as duas né? pessoas que trabalhavam comigo pediram para sair ainda, falando que achavam que não ia dar certo e por isso estavam pedindo para sair. E tu lá, eu acredito. Não devia essa... Porque é muito difícil você acreditar em algo que tá todo mundo, tipo assim... Tu já tinha uma história, aí tu se vê diante do problema que aconteceu, né? Tipo assim, vocês se separaram, a sociedade... O que te diz assim, não, mas eu acredito. O que te dava esse suporte? O que tu acha? Assim, consegue lembrar, voltando lá, o que tu... Eu acho que era o meu pai. E é muito... Desculpa. Ai, não queria tocar nesse assunto, eu até te falei. Mas, assim, meu pai falou muito pra mim que ia valer a pena. Vai dar certo, bora e se levanta. E não sei o quê. Na época eu ainda morava com os meus pais. E aí eu tinha dia que eu acordava, não vou conseguir. Aí vai, bora, e se levanta e toma um banho, bota uma roupa, joga um perfume, bora. Que eu já vi suas tias passarem por isso e deram certo e tal. E aí segui. Mas assim, muito apoio de muita gente. Uma prima minha vou aí, a partir de amanhã estou aí todo dia trabalhar de graça para ti. Aí foi lá na loja, cadastrando nota e tentando aprender a mexer no sistema, me ajudando a atender. E a minha mãe ficou indo para, tipo, fazer limpeza, servir café e fazer o que ela conseguisse fazer. A família se mobilizou para... Acabou que todo mundo comprou um sonho, né? Meu pai ficou indo para lá, não podia passar, assim, não passava o dia, mas ficava dando umas passadinhas. Ela tá precisando de alguma coisa. Na verdade, tu chegou a conviver com ele, ele sempre fazia isso, Sim. né? E minha tia também, todo mundo ajudou, até minha personal, eu fiquei zerada de dinheiro e tal, porque minha personal é minha prima. Aí eu, vou ter que parar, não tenho dinheiro para nada. Já estava pagando com maior dificuldade a aula e... Era até uma coisa totalmente fora do contexto, porque tipo, já estava muito apertado de dinheiro pagando personal, né? E aí eu, não tem mais condições de seguir, zero condições. Aí ela, vou dar aula para ti de graça, porque tu precisa disso para ficar bem, porque ajuda no emocional, atividade física e tal. Então, tive todo tipo de apoio, né? Especialmente das pessoas da família. Dessa minha prima, que era minha personal, da minha outra prima que foi para lá, da minha tia, do meu pai, de dizer que acredita e tal. Da própria Edinalva, né, que eu falei no começo, o esposo dela me deu uma ajuda financeira, na verdade, me emprestou uma grana. Eu fui até ele, porque ele é o financeiro ele, na época, era o financeiro da empresa dela. Então, eu fui até ele para pedir dicas. Eu não sabia nada, tinha muita coisa que era o Renan que fazia, então eu não sabia. Tu foi jogada ali, tipo, de caixa, tava nada. aqui vendo tua vida de arquiteta e tendo uma loja, ajudando ali a parte mais de iluminação, né? E daí tu foi jogada, sou empresária e agora o que eu faço? Tinha muita coisa para resolver, existiam débitos e coisas. Exato. E aí eu
pedi para ir lá falar com ele, para ele me dar dicas, sei lá, como até leitura de uma nota fiscal, fluxo de caixa, como fazer, como registrar isso e aquilo. E aí ele me deu algumas dicas e no final ele falou assim, eu vou depositar um valor para você, só para você ficar calma, para você raciocinar melhor, porque eu estava realmente muito nervosa, eu estava também no olho do furacão, né? Depositar um valor para você ficar calma e você vai me pagar, começa a pagar quando quiser, como quiser. E assim foi. E realmente foi muito importante para mim. Então, assim, tenho muita gratidão. A riqueza que a gente tem são os amigos e a família, né? Muito massa. E o apoio eu acho que pouca gente importante. sabe, né? Disso, assim, às vezes a Lamp está há 8 anos no mercado, no mesmo endereço, mas, assim, acho que a grande maioria, né? Só quem estava próximo a ti que sabe dessa história. Que aconteceu. E é muito importante a gente falar isso para a gente saber que a vida da empresária não é só flores, né? Que e a principal lição que a gente fez disso é acreditar naquilo. Se você acredita, você tem que ir até o fim. E o quanto é importante você ter essa rede de apoio para estar lá, para acreditar junto com você. Isso faz diferença, porque todo mundo dizendo não, eu acho que não é por aí. O menino saindo, o outro falando, vou pular fora do barco e tal. E tu, não, vou me bancar. Então, o quanto isso é importante. E é muito importante de ouvir isso, né? E as outras pessoas também ouvirem para ver que, tipo, nem tudo são flores, nem tudo é tão fácil quanto parece. Às vezes você vê alguém lá no sucesso, conseguindo, a empresa está crescendo, está faturando X, Y, o número de funcionários estão aumentando, e você não sabe da onde que veio, né? O quanto é importante ter uma base bem feita. Às vezes você aumenta a empresa de uma hora para outra e não tem uma base bem feita, e quando vê a empresa fecha. O que aconteceu com essa empresa que já fechou e tal? Então, é muito importante saber ter uma base, consolidar uma base de uma empresa, né? Isso é muito importante. Exatamente. E falando em base, é isso mesmo. Assim, eu procurei ajudas de informações de amigos que já eram empresários. Conversei muito com minha tia, conversei muito com o Ayrton, que é o esposo da Edna Alves, que fazia parte financeira da Diarte. Então, fui procurar informações mais específicas de pessoas que tinham essa experiência. Mas logo depois, assim, isso para mim foi muito claro que precisa muito de conhecimento para poder empreender, para poder fazer uma gestão do negócio. Muito mesmo, é muito feeling desafiador. É importante, mas não é suficiente. Feeling é importante, mas não é suficiente, exatamente. É bem complicado isso só no feeling. E assim que a gente teve condições, que a loja depois começou a melhorar, aí eu investi no meu MBA. E antes do MBA em cursos, fiz a escola de empresários e depois o MBA e não parei de estudar. Já quero começar um outro MBA agora, ainda esse ano, porque realmente é muito importante, reflete muito nos resultados quando a gente profissionaliza a gestão do negócio. Muito foca, importante. Né? Já tinha falado no começo do podcast, para quem não sabe, a Jamile antes tinha um escritório, mas ela já fechou o escritório, né? Na pandemia fechou o escritório e resolveu focar 100% na loja. Tipo assim, outro momento difícil, né? Pandemia, mas que tu, tipo assim, não, vou fechar o escritório, vou focar na loja, vou focar no comércio. Exato. Que era o que todo mundo não estava fazendo. Muitas empresas fecharam e tu focou e acreditou mais uma vez. Acho que principalmente por conta de toda essa estrutura, né, que tu já tinha, toda essa experiência de ter passado isso lá no passado. Apesar de ser muito jovem, tu tem uma carga profissional, uma carga de material de um empresário que está há anos no mercado, que talvez não passou pela metade do que tu já passou, que é se desfazer sociedade, empresa com muitas coisas, pegou uma pandemia, né? Então, assim, coisas que outras pessoas lá no passado, né, não passaram, assim. Herdeiros que já têm, que os pais já dá o dinheiro uma base financeira, né? Que isso facilita muito, né? Então, assim, você começar do nada e conseguir abrir sua loja e passar por tudo isso já é outra história, né? Isso te deixa muito mais preparada para o mercado atual. Sim, né? Sim. É muito importante. E, assim, o cenário que a gente vive hoje é muito desafiador, né? Mas, assim, esse meu preparo dessa base que eu busquei e tal, que eu continuo buscando, que eu acho que eu nunca vou parar de estudar e descobrir um amor por estudar essa parte de administração. Adoro assistir aulas sobre administração, ler livros sobre isso. Amo descobrir uma paixão. Passo o dia escutando podcast, entro no carro, já ligo podcast.
Então, realmente que me ajudou muito. E hoje eu posso falar que a pandemia, eu não cito, não foi fácil, mas eu não cito como um dos momentos mais difíceis da empresa. Realmente, o momento mais difícil da empresa foi essa época quando a gente desfez a sociedade. Mas, assim, na pandemia, a gente entrou na pandemia, a gente tinha uma reserva financeira muito boa para um período bom. Então, era preocupante, mas não foi desesperador. Então, e também esse preparo que eu tinha na época da pandemia ajudou muito a encarar esse período. Foi um diferencial, né? Para se manter no mercado. Diferencial, a gente conseguiu. Para quem não sabe, tipo assim, algumas empresas, né? Eu, enquanto, né, pessoa que trabalha com Jamile e tal, gerente da loja, para quem não sabe, algumas empresas na pandemia deixaram de pagar seus funcionários ou entrar em algum acordo com o governo, mas a Jamile não fez isso lá na loja, ela continuou pagando todo mundo, né? Priorizou algumas contas e tal, justamente por isso, porque ela tinha esse preparo e, né, já tinha essa estrutura e essa reserva conseguiu manter, tipo, funcionários, todo mundo pagando tudo certinho, tudo direitinho. Então, isso também, né, acreditar na sua equipe, investir na sua equipe, acho que é uma coisa muito importante. Eu estava vendo outro dia alguém falando, antigamente os empresários achavam que pagando um salário, ele conseguia reter um talento. E hoje em dia não é só isso, né? Tem que ter muitas coisas, assim, que a gente pratica lá na loja, que a gente tem praticado. E é bem interessante que vai mostrando o diferencial. O empresário, ele tem que estar atento a tudo que está acontecendo, porque se ele for pensar só no comércio, só no financeiro, uma hora a coisa começa a não acontecer, né? Tanto é que hoje em dia a gente está passando por uma consultoria e o nosso foco de trabalho agora, nesse momento, é justamente essa coisa da gestão de pessoas, a gente tendo mais cuidado com isso, pensando em formas de fazer melhor, profissionalizando essa gestão, né? Então, é isso, a gente se preparando para trabalhar cada vez melhor e crescer de uma forma cada vez mais saudável, para que quando venham momentos como esse, que foi a pandemia, a gente esteja preparado, unido, para atravessar, né? Como que tu se imagina no futuro, assim? Como que tu se vê, tipo, enquanto empresária? Tu tem alguma meta? Não, eu quero chegar aqui. Ou tu é mais calculista, tu é mais cuidadosa? Eu tenho muito... Tu já percebeu isso, né? Eu tenho muito uma coisa muito de passo a passo. Tem coisas que eu quero alcançar, mas peraí, vou primeiro fazer isso. Talvez por essa bagagem que eu tenho dessas dificuldades que a gente passou e que a minha família, muito antes de eu ter loja, passou também. Então, eu sou muito de me preparar e tal, e vamos crescendo passo a passo. Mas eu vejo para o nosso futuro a gente muito inserido nas mídias. Eu já acho que a gente tem um trabalho bacana nas mídias, mas eu vejo isso como um potencial muito grande que a gente tem. Acho que vamos alcançar muitas coisas boas. A gente percebe que a gente vê muito essa pergunta, né? Vocês são franquia? Sim. Eu acho que de essa fora imagem, que chega isso na me gente. deixa muito feliz, porque para perguntar se é franquia, é porque a pessoa enxerga ali um modelo de negócio diferente. Geralmente as franquias são modelos de negócio diferentes que são replicadas. E aí eu acho muito legal. E é uma pergunta muito recorrente, né? Que a gente escuta. Perfeito. Então, eu vejo muito... Eu citei esse exemplo, mas não é um objetivo meu ser franquia. Eu nunca pensei nisso. Não sei se acontecer, não é algo planejado. Mas eu citei esse exemplo no sentido de querer ser cada vez mais algo diferente no mercado. A gente sempre buscar esses caminhos, principalmente na questão das mídias sociais, e espero a gente poder um dia trabalhar vários diferenciais também no nosso showroom, no nosso atendimento. Acho também a proximidade com os profissionais que sentem essa sede de entender um pouco mais de iluminação, que precisam desse apoio do vendedor, da empresa. E espero que acho que a gente já trabalha com isso, mas cada vez mais fortalecer isso. E é esse crescimento, ser um nome mais lembrado quando se fala em iluminação, crescermos em formato, né? Crescermos em equipe, em número de clientes atingidos e é isso que eu penso, é esse crescimento passo a passo de forma saudável. Consolidada, né? Exato. Eu percebo muito esse perfil em ti. Tu é uma profissional, uma empresária que tem essa visão de mercado moderna,
mas tu é muito atenta e tu é muito segura antes de dar qualquer passo, né? Enquanto, tá todo mundo fazendo isso, aí tu... Pera, deixa eu olhar pra esse outro lado que não tá ninguém olhando, deixa eu perceber esse teu perfil de empresária, né? Tipo assim, quero, mas eu quero com segurança, eu quero com a menor margem de erro possível. Por mais que isso, às vezes, para algumas pessoas, demore mais, né? Mas é a forma mais segura. Tu encontrou essa forma mais segura de chegar onde tu quer. Inclusive, no momento que a gente está, que é um momento muito bom da nossa empresa, eu sinto essa pressão dos representantes, até de alguns clientes. Tipo, outros empresários. De outros empresários, de colegas. Tipo, fulano está fazendo isso. Tu já era para estar fazendo isso também. Querer dar uma acelerada, porque o fulano está fazendo, a gente já era para estar também nisso, porque a gente tem condições de estar nisso, mas pelo meu próprio perfil do passo a passo, né, de ir caminhando assim, às vezes eu não encaro certas evoluções tão rápido por ter essa necessidade de ter essa segurança de fazer algo mais embasado. Mas que não vamos deixar de chegar lá também. Todo mundo tá fazendo, mas a lâmpada não é todo mundo, já dizia a nossa mãe, né? Você não é todo mundo. Exatamente. Nossa mãe adora falar isso. Jamile, a gente já tá chegando no momento final aqui do nosso pod. E daí, antes disso, do final, quero que tu fale se já teve algum cliente que te marcou, assim, um atendimento, alguma coisa tipo assim, caraca, aconteceu isso. Alguém que, tipo, ninguém nem imagina que aconteça. Já teve algum momento, tipo assim... Isso aconteceu e eu nunca esqueci, um cliente que marcou, sem citar nomes, se for alguma coisa assim, né? Que possa comprometer a pessoa, tenta não citar, não. Já teve, assim, lembrei agora de 2 exemplos, mas tem um que eu vou falar que foi mais direto comigo. E o outro exemplo eu vou deixar tu falar, porque eu acho que foi mais contigo. Tá. A história da lâmpada, sim, como é que diz? Mista, né? Sim. No meu caso, foi uma cliente que ela comprou uma peça por encomenda, uma peça de catálogo. Super esquisita a peça, mas queria daquele jeito e gostei daquele jeito, daquela com um formato esquisito, numa coisa esquisita. E ela pediu. Aí a gente, quando faz pedido assim diferente, o cliente assina um termozinho ciente de que a peça está vindo personalizada para ele, então a gente não faz devolução, né? Não troca por outra peça. Né? A peça é para ele, vai receber e vai ficar com ela. E aí, quando a peça... A gente, na hora do pedido, já achei escrito, mas ela quis, escolheu, viu foto, viu tudo. Quando chegou a peça, ela não quer, não gostei. Aí, uma peça muito complicada, cara, e difícil de vender para outra pessoa. Aí, não pode, não sei o que e tal. E aí, ela me ligou e disse, ficava explicando calmamente, não sei o que. Aí, um belo dia, um advogado dela, que na verdade era amigo dela, e aí se apresentou como advogado dela, e era advogado mesmo, me ligou e tal. Aí, eu continuei com o mesmo, porque não tem como ver o meu lado, não tem como e tal e tal. Aí, eles foram pessoalmente lá na loja. E aí, aquela pressão bem séria, vi aqui com o meu advogado e vocês vão receber. E aí, eu sempre com esse jeito assim, mais calmo, expliquei de novo, mas pessoalmente, quando a gente se conhece, é bem mais fácil conversar olho no olho, né? E apesar de que eu acabei cedendo e recebi a peça, porque pressão demais, advogado, não sei o que, não queria, era melhor o prejuízo do que enfrentar o desgaste até emocional de um processo e etc. Não é o nosso estilo, nunca passamos por isso. Inclusive, até é bom salientar que nunca nenhum cliente lá na loja ficou com um problema que não foi resolvido. Exato. Por mais complicado, por mais que muitas vezes o cliente nem tinha razão, a peça foi quebrada, né, em algum momento, não tinha como... o cliente não gostou. E assim, a gente tenta sempre chegar, a gente sempre chega na solução melhor para o cliente, na satisfação para o cliente. Assim, é muito importante que o cliente que compre com a gente fique satisfeito. Mas é porque isso a gente vai ter prejuízo. Não, o nosso principal foco é que você, enquanto cliente, fique satisfeito, né? Acho, assim, isso é muito perceptível. Eu, quando cheguei lá na loja, percebi já isso em ti, e é uma coisa que eu já aprendi, já estou replicando também na hora do meu atendimento. Inclusive, foi até falta de experiência. Hoje em dia, a gente nem chegaria a tanto, né? A gente já, vai dar um desgaste, a pessoa vai ficar insatisfeita. Mas, na época, por falta de maturidade da minha parte, eu fiquei insistindo. Olha, mas aí ela assinou o termo e a gente explicou, e está aqui o termo assinado. Fiquei insistindo nisso. E aí, eles foram lá pessoalmente para mim. Eu fiquei muito nervosa, tentei não transparecer. Mas, assim, para mim foi uma situação muito marcante chegar a cliente trouxe uma advogada, algo que eu nunca esperei que eu fosse passar, até pelo nosso tipo de postura, né, de mercado.
E acabei cedendo e no final ela depois no outro dia foi até deixar um chocolate lá para mim. E a gente se abraçou e não sei o quê. Aí depois o advogado dela... eu sou amigo dela. É porque ela vive indo lá para casa, ela estava me contando. Aí eu decidi vir aqui com ela. Ou né? seja, Era assim, aquela coisa. no final deu tudo certo, como sempre, né? Aí ele disse, eu entendo o seu lado, eu sei que é complicado ser empresário e tal. Mas a bichinha tá tão triste com essa peça, vamos botar outra peça lá que ela gosta. E no final... cedi e no outro dia apareceu uma pessoa, entrou, não sei se foi no outro dia, foi na mesma semana, apareceu uma pessoa, entrou na loja, adorou a peça e comprou, nem saiu no prejuízo. Ou seja, a gente nem precisou ficar, fazer né? esse rolê todo. Fazer tudo isso, esse sofrimento todo. Mas isso acontece Situações. muito. Vou lembrar aqui agora, gente, história que eu não estava nem na Lamp ainda, que uma cliente veio, perguntou se tinha uma cor de lâmpada, que ela queria a luz branca, e eu disse, sim, tem, olhei aqui no estoque, sim, tenho, mas o estoque da loja que eu trabalhava estava furado. E daí, não estava batendo. Daí essa mulher foi em outro local, que o estoque era em outro local, foi pegar essas peças. E quando chegou lá, não tinha a peça que eu tinha vendido. Não tinha a cor da lâmpada que eu tinha vendido. E daí ela... Não, mas o rapaz me disse que tinha. Não tem aqui. Aí o pessoal do estoque me ligou. Thiago, tu vendeu a lâmpada para uma moça, só que não tem. Aí ela tá com muita raiva e ela foi ir pra loja. E daí era uma lâmpada, umas tubulares assim, né? De 1,20 m e tal. Pensei que eu ia contar outra história. Ela recebeu essas tubulares, né? Amarelas, ela queria branca. E daí ela veio, ela entrou. Aí eu lembro que eu tava aqui no meu computador, o menino avisou, ela tá indo aí. E ela tá nervosa e tal. Aí eu, tá bom, ela tá nervosa. Ela tá um pouquinho nervosa. Ele não disse o nível que ela tava nervosa. Amor, essa mulher abriu a porta. Ela vinha, assim, feito um samurai com as lâmpadas de T8. Pá, 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 tacando assim. E tipo, todo mundo para, o que é isso? E ela vinha, eu não disse que você não disse que tinha lâmpada. Meu Deus, eu não aguento mais. E ela tava muito nervosa. E a lâmpada tubular, uma lâmpada... Quando você taca no chão, ela explode. Gente, é surreal, assim. Tentem imaginar essa cena, um cliente entrando com muito ódio no coração pra matar ou morrer, e estourando, puxava aqui as lâmpadas do pacotinho e pá, tacava no chão. Matar ou morrer. E todo mundo saindo de paz, porque era um monte de caco de lâmpada e ela prestes a se machucar e todo mundo, que é isso? Calma. Enfim, moral da história, a cliente estava passando por sérios momentos difíceis na obra dela, né, que é muito comum. E daí, por conta desse pequeno erro, foi tipo assim, a gota d'água foi o estupim pra ela ter uma crise, um ataque de estresse e descontou na gente, mas nem foi algo tão grave, assim. Depois a gente conseguiu reverter, ela se acalmou, pediu desculpa. Mas só pra gente saber que a gente tem que ter na hora que a gente tá tratando com o cliente, a gente tem que tentar entender que às vezes nem é com você. Às vezes é com ele. Tem que ser meio psicólogo, né? Às vezes é com ele, a obra dele não tá dando certo. Quando você diz o não pro cliente, assim, ele já vem numa sequência de várias coisas erradas na obra dele. Então, assim, você tem que ter muito cuidado, né? O cliente, ele principalmente com obras, está iluminando sonhos, né? A gente gosta sempre de falar isso. E daí você tem que ter muito cuidado, porque às vezes ele juntou uma grana de uma vida para criar aquilo e começa a dar muita coisa errada e às vezes ele acaba descontando em quem não tem nada a ver. Então, depois ela se acalmou, me pediu desculpa, deu tudo certo, ninguém se machucou. Mas é isso. A gente que tá no comércio, a gente tem essas histórias assim para contar, né? E é isso, foi ótimo. Antes de finalizar, quero que tu deixe uma mensagem final, assim, tu enquanto arquiteta, empresário de iluminação, falar um pouquinho para os nossos parceiros que estão assistindo, qual a importância da iluminação nos projetos hoje em dia, assim, o quanto a iluminação é importante num projeto de arquitetura. Eu acho que o comportamento do consumidor já está bem encaminhado para entender mais a importância. A gente, no começo, fazia muito vídeo, né, no nosso Instagram, explicando, e hoje em dia a gente não sente mais essa necessidade, porque a gente já percebe o cliente chegando na loja, sabendo da importância. Principalmente depois da pandemia, que as pessoas ficaram mais tempo em casa, elas passaram a perceber melhor a importância do conforto do seu lar e, consequentemente, da iluminação refletindo nesse conforto do seu lar. As empresas também, por sua vez, perceberam que se uma iluminação é bem feita, ao melhorar a produtividade da equipe. Total. Então, os clientes já estão levando bastante essa demanda para os profissionais, os designers e arquitetos. Então, o que eu tenho a falar é que contem com a gente
para auxiliar, para fazer uma consultoria com o projeto, levar seu projeto até a loja para a gente conversar, trocar ideia. Tem sempre coisa nova chegando no mercado, então, por mais que se especialize, precisa contar com o apoio da loja e a gente dá esse apoio com todo prazer, porque mesmo se especializando, tem as novidades, tem os lançamentos. Isso aqui chegou agora, é mais confortável por causa disso, o alcance é tal, é bom para usar em tal situação, isso aqui reflete enfim, um ambiente comercial, isso aqui vai refletir nas vendas daquele local. No ambiente residencial, isso aqui reflete até no humor, no bem-estar da família. Muita gente não sabe disso, né? Mas a luz, gente, influencia no humor. Se o cliente vai comprar mais, vai comprar menos. Se o cliente está feliz, se o cliente fica triste. A luz influencia em tudo. Então, assim, é muito importante. Se você está fazendo um projeto residencial, comercial, seja ele qual for, você tem que parar. E a iluminação? Como que vai ser feita essa iluminação, né? Assim, eu já estou há mais de 6 anos no mercado de iluminação e é muito perceptível isso. Tipo, às vezes você, vou botar qualquer coisa na iluminação. Não se pode colocar qualquer coisa. Principalmente quando você está trabalhando com emoções de outras pessoas. Tipo assim, você quer que seus funcionários fiquem estressados, você quer que uma pessoa demore mais tempo no seu restaurante, quer que demore menos tempo. Então, a luz influencia em tudo isso, né? Em todos esses comportamentos. Por isso que é muito importante procurar um profissional qualificado, né? Uma loja que venda produtos de qualidade, a Lamp Story, né? Para poder fazer o seu orçamento e alguém que entenda realmente isso. E às vezes os profissionais da área, eles nem têm tempo de estudar tão a fundo isso, né? Então, podem contar com a gente está aqui para isso. E é isso. E fica o convite para irem conhecer nossa loja, quem não conhece. Estamos ali na Torres Câmara, ali bem pertinho entre a Rui Barbosa e a José Lourenço. Bem fácil de encontrar a gente e será muito bem-vindo, né? Estamos lá, de braços abertos. Siga a gente no Instagram, lá tem os links de tudo. Tem um link aqui do podcast, tem um link do YouTube. A gente tá no YouTube, tá no podcast. Então, assim, acompanha a gente tá sempre soltando material sobre iluminação. Então, assim, você profissional, você cliente, vale muito a pena seguir a gente. Além de produto de qualidade, a gente tá sempre lá aparecendo, eu e Jamile. E é isso, né? Espero que tenham gostado. E foi um prazer, foi ótima a conversa, fluiu melhor do que o que eu estava imaginando, foi ótimo. É o primeiro de muitos, esse aqui ainda a gente está adaptando, o jogo de câmera, a gente já está muito famoso aqui, tem 3 câmeras, um negócio assim, tipo de outro mundo, é muito chique. Mas depois a gente vai trabalhar mais isso, então espero que vocês gostem, e é o primeiro de muitos. E esse ano a Lamp vem com muitas novidades, então acompanha nossas redes. Podemos dar spoilers. Enfim, esperem. Até mais, gente. Até mais. Obrigada, até mais. Tchau.